professora Fabiana e esse é o curso básico de espanhol do IPED. Nessa aula, classe 5, vamos trabalhar a temática los numerales. A gente começa a nossa aula conhecendo os numerais em espanhol do 0 ao 10. Vamos à leitura? 0, 1, o, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fácil, bastante próximo, não é? Da língua portuguesa, mas vale a pena retomar, vale a pena anotar, vale a pena ir se apropriando desse conteúdo, porque ele é básico, mas ele vai ser usado em muitas situações comunicativas. Então, vale a pena rever, não só preocupado com a fonética, mas também com a escrita, mas também com o que muda, o que mantém do português, certo? Continuando, vamos ver os números agora até o 19. Então, vamos lá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui tem um ponto importante, não é à toa que eu fui ressaltando, que eu fui grifando aí essa terminação 11, 12, 13, né? Marcar aí uma diferença expressiva com o português, que a gente vai fazer centrados ali na letra Z. E essa formação aqui que também é interessante, 16, 17, 18, né? Lembrar que todos eles partem do 10, por isso você tem esse die, que lembra, né? Em espanhol, a gente volta aqui, a gente lembra que o 10 em espanhol é 10, e ele vai influenciar, então, todos os próximos numerais aí, prestar atenção nesse ponto. Vamos ver se o pessoal na rua consegue fazer a tradução do numeral 1 bilhão? Acho que é um trilhão. Acho que é um trilhão. Acho que é um trilhão. A tradução correta de 1 bilhão é 1 trilhão. Vamos seguir nossa aula sobre numerais, aprender um pouquinho mais? Bom, para você treinar o que a gente viu até agora, os numerais aí com foco nesse primeiro momento, do 0 até o 10, eu tenho aqui uma dica de exercício. Vamos ler a dica em espanhol? Para treinar. Decir el número del teléfono de tu casa e de tu móvil. Você pode fazer isso usando as seguintes estruturas. Mi teléfono es. El número de mi teléfono es. O mi móvil es. El número de mi móvil es. O que a gente tem aqui, pessoal, é um desafio bem interessante para colocar em ação os numerais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, geralmente, quando a gente faz a apresentação do número de telefone, a gente pode, né, soletrar um por um. Então, é um exercício interessante e aqui você aprende um pouquinho de vocabulário nesse cenário aí de poder agregar elementos à sua apresentação pessoal. Então, quando eu falo teléfono de tu casa, eu estou pensando no seu telefone residencial. Quando eu falo tu móvel, eu estou pensando no seu telefone móvel, ou seja, eu estou pensando no seu celular. Então fica a dica, anota essa estrutura e vai treinando. Mi teléfono es, el número de mi teléfono es, vai lembrando das particularidades que a gente já conversou. Letra E nunca vai ser aberta, então você nunca vai dizer el número de mi teléfono, isso não existe em espanhol. El número de mi teléfono. E aproveita para acrescentar os conteúdos desta aula que são relacionados aí ao universo dos numerais. Bom, um ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês agora diz respeito à escrita. Então, prestar bastante atenção. 0, 11, 12, 13, 14, 15. É muito comum que o aluno de espanhol que tem a língua portuguesa como língua base acabe jogando a letra Z aqui e não dá certo. Então lembra, desde o 0 até todas as combinações ali a partir do 10,
você sempre vai usar o C e sempre vai ser esse som aqui, né? C representando aí o fonema que também é representado pelo S, tá? Então, nunca o som do Z, nunca a letra Z na composição dos numerais, certo? Vamos agora ver uma simulação? Hola Silvia, Hola, Paloma. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, Silvia, necesito tu número de teléfono porque he perdido todos mis contactos. Sí, qué lástima. Pues, Espérate. sí, claro. Pues el número es 9717 46 91. 971746. 91. Perfeito. Vamos ver novamente? Hola Silvia, Hola, Paloma. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, Silvia, necesito tu número de teléfono porque he perdido todos mis contactos. Sí, qué lástima. Pues, Espérate. sí, claro. Pues el número es 9717 46 91. 971746. 91. Perfeito. Um outro ponto que merece sua atenção diz respeito à composição dos numerais aqui a partir do 10. Então, eu separei esse quadro porque é um ponto que geralmente nós brasileiros, temos bastante dificuldade. Então, lembrar que todo número a partir do 10, com exceção do 11, você vai ter essa dimensão aqui de trazer esse radicalzinho die. Dies é com Z. Aqui a gente vai transformar ele em uma união do C e do I. Diesi, e aí você soma. Diesi 6, diesi 7, diesi 8, diesi 9. Essa é uma dica para você treinar tanto a pronúncia quanto a escrita desses numerais, certo? Avançando um tanto mais na nossa aula, a gente vai aprender agora os numerais a partir do 20. Então, vamos lá, selecionar nossa leitura em língua espanhola. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. O que você precisa ter muito forte aqui em mente? Na hora de pronunciar, que o V vai ter um som muito mais forte, vai ser um som de B. Então, eu tenho 20, 21, 22, 23. Prestar bastante atenção nessa dinâmica. Um desafio grande no jogo aqui com esses números é você perceber também que na casa do 20 não há separação. Você junta, ó, 21, 22, 23, 24, ou seja, los números del 21 al 29 não se separam, tá? Então, treinar a escrita desses números é um ponto importante também para você se apropriar, na verdade, desse domínio dos numerais em língua espanhola, ok? A gente tem também aqui o trabalhinho com as dezenas na casa do 30, e aí outra variação interessante, é um numeral parecido com o numeral em português, mas ele ganha aqui, né, um joguinho de letra a mais, vai aparecer a letra E aí no meio. Então, eu tenho 30 e não 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Importante chamar a atenção que ao invés de seguir a lógica da casa, dos numerais, lá do 20, que vai fazer tudo junto, 21, 22, 23, aqui você vai ter a separação, e essa separação vai ser organizada aqui pela letrinha lá Y, certo? Prestar bastante atenção nisso e lembrar que vai ficar uma dica importante aqui. A partir do 30, sempre o jogo com as dezenas, você vai fazer usando
la Y, certo? Que a gente conhece aí como Y, ok? Avançando agora, eu vou dando a dica e você já vai conseguindo montar sozinho. Eu tenho 40, presta atenção que a pronúncia é igual a do português, mas a escrita não. E aí você vai seguir aquela dica que eu dei lá das dezenas na casa do 30. Você vai inserir aí a letrinha Y. Então eu tenho 41 e segue, 42, 43, 44 e sigue. 50, 51, 52, 53 e sigue. 60, 70, 80, 90, 100, 107. Importante, pessoal, entrar em contato com esses numerais, perceber que é parecido com o português, mas que há suas diferenças. Portanto, tem que anotar, tem que pegar aí um caderninho do lado e ir fazendo seus movimentos aí de tentar se apropriar. Então, a escrita ajuda, a leitura ajuda. Não pensa, eu assisti a aula de numeral do iPad, agora eu tô pronto. Não, você assistiu uma vez, é bom que assista num curto prazo de tempo mais uma vez. É bom que você anote as dicas que sempre aparecem. Então, prestar bastante atenção aqui nessa dinâmica. É parecido com o português? É, mas 60, que se lê igualzinho, se escreve diferente. 80, você já tem uma novidade, tanto no som quanto na grafia. 100, você já tem uma novidade, tanto no som quanto na grafia. Então, vale muito a pena você tomar nota, você fazer aí seus registros e tá sempre retomando esses numerais, certo? Vamos ver uma simulação? Buen día. Yo tengo una consulta con el doctor Enrique Torres. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy Mariana Aguirre Castro. Muy bien. ¿Cuál es el número de su teléfono? 46921740. ¿Edad? Tengo 23. ¿Cuál es su peso? 54 kilos. ¿Altura? 1,64. Perfecto. El doctor lo atenderá en un momento. Muchas gracias. Por nada. Vamos ver novamente? Buen día. Buen día. Yo tengo una consulta con el doctor Enrique Torres. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy Mariana Aguirre Castro. Muy bien. ¿Cuál es el número de su teléfono? 46921740. ¿Edad? Tengo 23. ¿Cuál es su peso? 54 kilos. ¿Altura? 1,64. Perfecto. El doctor lo atenderá en un momento. Muchas gracias. Por nada. Agora a gente vai conhecer os numerais pensando aí na casa das centenas. A gente já tinha visto 100, agora vamos para 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Observa que aqui a gente colocou também um destaque para a possibilidade da concordância com o feminino. Então, você está falando a quantidade de algo relacionado aí ao gênero feminino. Então, por exemplo, 200 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas. Então, segue, evidentemente, a mesma lógica do português, não tem segredo. Não tem segredo, mas é bom ter atenção. Então, acompanhe aqui, olha. A dinâmica da formação desse numeral atende à seguinte lógica. Eu posso ter lá na casa do 200, eu vou ter qual o numeral que vai dar base? 200 são as duas centenas, né? Então, eu tenho 2 mais cientos. Com isso, eu formo o numeral 200. Olha como a escrita e a pronúncia é diferente do português, certo? 200. E aí, quando você fala rapidinho, 200. Mas é essa a lógica. 300, quer dizer, você tem 3 unidades de 100, né? Então, como fica? 300.
4 mais cientos. Como você forma esse numeral? 400. 6 mais cientos, né? Vamos juntar essa ideia da formação do numeral. 600. Não sei por que muitos alunos acham que o 6 é 6. Não. Só acontece essa inversãozinha, essa ditongaçãozinha no 7. Então, em espanhol, 700. Aqui, 600. Vai seguir a lógica do numeral, tá? Então, se você tem o domínio lá do comecinho, do 0 ao 10, você consegue se dar bem, você consegue entender a lógica dos demais numerais. Por isso que é sempre bom retomar bastante do 0 ao 10, tá? E o último exemplo aqui, 8 mais cientos, a gente forma o numeral 800. Então, fazer uma leiturinha rápida, leiturinha normal, né? No ritmo normal aí da fala espanhola. 200, 300, 400, 600, 800. Certo? Vamos lá, então. Mais um item para você dedicar muita atenção nessa aula de numerais. Acontece uma pequena variação na hora da gente fazer a leitura de números mais extensos. E esta variação, ela está condicionada a uma regra que não existe em português. Por isso, preste bastante atenção. Se escribe la I solo entre decena e unidade. Então, não sei se você reparou que em uma das telinhas anteriores, eu apresentei para vocês o numeral 107. Veja bem, se fosse em português, eu teria 107. Percebe que não tem esse I ligando? Ó, 107. Agora eu vou explicar para vocês por quê. Não fiz errado, estava certinho. Por quê? Porque você só vai acrescentar esse I se for entre dezena e unidade. Se for entre milhar, centena e a unidade, não. Só dezena e unidade. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo que eu coloquei aqui. 709. Por que não é 709? Não é porque não segue a lógica do português. Não é porque 700 está na casa das centenas, não das dezenas, certo? 634. Por que agora tem o I? Porque você está ligando a dezena com a unidade. E 113, certo? Você está ligando a centena com aí o seu componente correspondente. Então, prestar bastante atenção nessa dica, ok? Uma outra forma importante de usar os numerais é para expressar as idades. E aqui eu apresento a dica para vocês. A perguntinha para você aí, de repente, curioso com a idade de alguém que fala espanhol. A perguntinha básica na situação informal é: quantos anos tienes? Que edad tienes? São duas possibilidades. Tradução literal, quantos anos você tem? Que idade você tem? E a resposta: tengo, por exemplo, 15 anos. Tengo, por exemplo, 16 anos. Ou, então, se você está contando a idade de alguém, ele tiene, por exemplo, 20 anos. E aí você vai completando. Então, você já pode treinar a partir deste exemplo aqui, qual é, então, a forma de você apresentar a sua idade em espanhol ou de você perguntar a algum falante ou algum estudante do idioma. A sugestão para a gente avançar aqui na nossa aula é, olha só, aprendeu muita coisa sobre numerais, agora é hora de praticar, certo? Não tem como decorar numerais sem colocar eles na prática do dia a dia. Então, a minha sugestão para fechar aqui com chave de ouro o exercício da nossa aula é decir el número de tu casa e el CEP. Então, fala qual que é o número da sua casa. Quem tem a casa lá 1, 2, 3, facinho. Quem tem lá uma casa de, sei lá, 700, 800, enfim, já vai ter um desafio maior. E outra coisa bacana é você treinar seu CEP. Falar o CEP, que é um conjunto muito amplo de números seguidos, é uma forma boa de você praticar a língua espanhola. Por último, você dizer números relacionados aos seus dados pessoais. Quantas vezes a gente vai num lugar e a gente não tem que falar o RG, o CPF? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está sendo, então, convidado a falar aí o número dos seus documentos. É uma excelente forma de você treinar
na prática, né? De você colocar em prática os conteúdos que a gente trabalhou nesta aula. Vamos agora acompanhar uma curiosidade? Nos países de língua espanhola, é comum, no horário do almoço, encontrar o comércio local fechado por um período médio de 2 horas. É a famosa siesta. Os nativos têm o hábito de dormir após a refeição. Eles vão para casa, dormem por pelo menos 1 hora e então retomam as suas atividades. Agora vamos ao quadro ¿Qué has aprendido en esta clase? En esta clase has aprendido los numerales del 0 al 1000. Has aprendido a decir el número de teléfono y de otros dados personales relacionados a los numerales. Bom, essa foi a nossa aula sobre numerais. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.